Oi, gente, tudo bem? A tia tá aqui pra gente ver a nossa matéria de geografia, ok? Em geografia, nós faremos o livro na página 164 até 170 e para casa vocês farão da 107 até 110, tá bom? Então vamos abrir o nosso livrinho lá na 164 e 165, que são 2 páginas de abertura. A importância da água e do solo nas nossas vidas. Então a gente consegue observar aí, né, que a gente vê bastante solo, uma menininha jogando água aí na plantinha, a gente já sabe que a plantinha precisa da água para poder crescer. E a gente consegue imaginar a importância, né? A importância dessa terra, do solo e da água na vida da gente. Consegue imaginar? A gente consegue viver sem água? Não. A gente precisa hidratar o nosso corpo, né? A gente precisa tomar banho, cuidar da nossa higiene. Então a água é muito importante. Sem água a gente não consegue viver. E o solo? É no solo que a gente constrói as nossas casas, é através do solo que a gente planta para poder comer, né? A gente consegue tirar as frutinhas, né? Aquelas hortaliças gostosas que a gente gosta de botar na nossa salada, os legumes. Então o solo também é tão importante quanto a água. Então é isso que nós vamos ver agora. Vamos lá na 166? Tá assim, por que o solo é importante? E aí a tia vai direto para o de olho no local. Onde posso encontrar solo? Para realizar essa atividade, escolha um local com solo exposto e desenhe-o no espaço a seguir. Lembre-se de identificar o local que você escolheu. Então, gente, quem mora em casa e tem quintal, e vê se tem uma parte no quintal que tenha um solo exposto para vocês poderem desenhar essa parte. Ah, tia, eu não tenho. Na minha casa é tudo como é que dá o nome, gente? De cerâmica atrás e não tem terra. Não tem importância. Vai, desenha uma plantinha, um vasinho de planta, naquela parte do solo em cima da plantinha, pode ser aquele também. Ou então, ah, tia, eu não tenho isso também. Pode imaginar. Imagine aí um terreno, um lugar que tenha solo e que tenha bastante coisas no solo, que tenha bastante frutas, bastante legumes, bastante árvores, animais, o que vocês quiserem colocar em cima desse solo, tá bom? Então, caprichem aí no desenho. Vamos ler embaixo agora, ó. O solo é muito importante porque dele extraímos diversos tipos de produtos fundamentais para o desenvolvimento das nossas populações. Assim como todos os recursos naturais da terra, o solo tem a sua própria dinâmica. O solo está sempre em processo de formação e transformação. A seguir, vamos estudar esse processo. Então, na outra página, mostra um processo de formação do solo. Ó. A gente consegue ver que ele começa aqui com as pedras e ele vai se formando a partir dessas pedras. Tá? Isso, gente, não demora de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, são vários anos para conseguir fazer isso. E aí nós vamos ler essa parte aí agora. Estudando o solo. Os solos se originam de rochas. É possível que você esteja se perguntando como isso acontece. Vamos observar o esquema a seguir. Então, aí a gente tem o esqueminha, né, que a tia já mostrou para vocês. A rocha começa a se partir em pedaços menores por causa do elemento da natureza, como chuva, sol e vento. Então, esses elementos da natureza vão transformando essa rocha em solo, vai partindo elas em partículas menores, né? E ali ela vai se formando. Vamos para o outro quadrinho, olha, a matéria orgânica. Com o tempo, a matéria orgânica, que são restos de vegetais e animais, ajuda a quebrar mais a rocha. Então, ela vai se quebrando ainda mais. Vai formando, tá? Repara que em cima aqui, ó, já tem uma camadinha um pouquinho mais grossa de solo, tá vendo? E a rocha vai ficando para baixo. Então, na outra parte agora, olha, a gente tem aí os fragmentos minerais e matéria orgânica. E tem o humus, tá vendo que tem uma camadinha aí fininha de humus? O humus, gente, é a matéria orgânica depositada no solo, resultante da decomposição de animais e plantas mortas, folhas e de seus subprodutos ou produzidos por minhocas, tá? Então são esses restinhos, né, que vai ficando no solo, que vai se transformando em humus. Lá embaixo, ó, começam a surgir camadas que são chamadas de horizontes. Então, o solo ele vai se dividindo. Ó, repara que você tem aí, ó, o horizonte C, que são as rochas, né? E tem aí um pouquinho mais para cima o horizonte A, que já tem um pouquinho de rocha, mas tem mais solo do que rocha. E aí o último quadrinho, a matéria orgânica, tem o horizonte A, o horizonte B e já tem o horizonte C, e aí já é o solo formado. Repara que, tá vendo, essas rochas que antes ela vinha até em cima, ela foi indo mais para baixo e foram criadas os horizontes acima dela,
formando assim as camadas do solo. O processo que acabamos de mostrar demora milhares ou milhões de anos para ocorrer. Os cientistas afirmam que para formar apenas 1 centímetro de solo, a natureza precisa de 400 anos. Olha, gente, lembra que a tia falou que esse solo não é formado de um dia para o outro, são vários anos? 400 anos aí no mínimo. Que tipo de rocha vai dar origem a um tipo específico de solo? As camadas cada tipo de rocha vai dar origem a um tipo específico de solo. As camadas que observamos podem ser de tamanhos diferentes, cores diferentes, apresentar mais areia ou mais argila. Observe as imagens a seguir. Então, a gente vê aí embaixo um solo mais verdinho e um solo com mais argila, parece um barro, tá vendo? Então, qual dos dois é mais propício para a plantação? Com certeza esse aqui, tá vendo? Ele é mais verdinho. Vamos lá para a próxima página. E aí, temos aí o perfil do solo, ó. Um perfil do solo é composto de camadas que são conhecidas como horizontes. Cada horizonte é identificado por uma letra. Por meio de estudos dos horizontes, os estudiosos conseguem classificar os diferentes tipos de solo. Então, reparem aí, tá vendo? Ó, tem a parte de cima, que tem o ozinho, né? E aí vem a camada, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e o R, que são as rochas, tá vendo? Isso aí são as camadas do solo. Saber o tipo de solo ajuda a identificar qual é o mais apropriado para construir algo ou em cima... deixa eu te ler de novo essa parte. Saber o tipo de solo ajuda a identificar qual é o mais apropriado para construir algo em cima ou mesmo para saber se o solo é bom para o plantio. Veja ao lado uma ilustração que mostra quais são os horizontes que compõem o solo. É isso que a tia já mostrou para vocês. Lá no Mão na Massa, gente, vocês vão exatamente copiar esse desenho que está aqui, essas camadinhas do solo com as mesmas cores vocês farão aqui embaixo. E aonde tem a setinha, vocês vão colocar a letrinha do horizonte, o horizonte A, o B, o C, o R, que é o das rochas, tá bom? Então é só copiar de cima aqui para baixo essas camadinhas do solo, pintando exatamente como tá. E lá embaixo, ó, o Aprender Brincando, vocês vão tirar a página 31 do material de apoio, aqui, ó, essa página aqui, e vai montar. Vocês vão montar exatamente essa caixinha que tá aqui em cima, ó, das camadas do solo, tá? Então, vocês podem fazer depois, né, no finalzinho da aula. Então, vamos lá agora na importância econômica do solo. Podemos pensar no solo como o suporte para modificações que a sociedade faz no ambiente. No solo, erguemos nossas edificações, lembra que a gente já falou? É no solo que nós construímos nossas casas, né? Plantamos vegetais que serão utilizados de forma direta ou indireta em nossa plantação. Retiramos os recursos minerais que transformamos em produtos e máquinas que tornam a nossa vida mais fácil e tranquila. Vamos conhecer alguns detalhes das atividades econômicas mais significativas desenvolvidas em relação ao solo. E aí temos aí a extração de minerais. Essa extração é feita exatamente em cima do solo. As extrações de recursos minerais é uma atividade econômica muito importante, pois dependemos desses recursos. Porém, é necessário reduzir os impactos causados por essa atividade na natureza. Porque, gente, esses recursos não se renovam na natureza, né? Então, por isso que é preciso reduzir um pouquinho mais esses impactos. Lá embaixo, ó, podemos encontrar diferentes minerais no solo. E aí tem, tá vendo? Diversos tipos de minerais. Todos esses minerais aqui são retirados do nosso solo. Vamos virar a página, e na última página. Mineração é o nome dado à atividade econômica que extrai recursos minerais. No Brasil, a atividade econômica de mineração foi uma das primeiras a ser realizada, pois os colonizadores portugueses tinham grande interesse em descobrir jazidas de metais e pedras preciosas como diamante e ouro. Gente, jazida tá até aí do lado, é um depósito natural de um ou mais minerais, então ele é da própria natureza, tá? Então existem jazidas, lugares onde naquele lugar tem muitos minerais e é onde são feitas as extrações. Você já ouviu falar em ouro de tolo? O ouro é um dos metais mais preciosos do mundo, todo mundo sabe disso, né? Muitas joias vendidas em suas lojas específicas são feitas com esse metal precioso. Mas existe um mineral chamado ouro de tolo que se parece muito com o ouro.
o nome dele é pirita. Aí, olha, tá vendo? A gente consegue ver, esse aqui é o pirita, o chamado ouro de tolo. A gente consegue ver que o ouro ele é mais amarelinho, ele tem uma cor mais viva, né? Mas o outro é ouro de tolo, né? Porque ele não é o ouro de verdade, ele é o pirita. Então vamos lá. O Brasil é um grande produtor de recursos minerais e por isso muitos países que não possuem jazidas compram esses recursos do Brasil para utilizarem como matéria-prima de sua indústria. Além da importância econômica, grande parte da nossa alimentação depende desses recursos. O nosso país, gente, ele é muito rico nesses minerais e ele consegue vender para outros países que não possuem essas jazidas naturais, né? Já o nosso país não, ele é rico disso. Então vamos lá, vocês farão para casa as páginas 107 até 110, tá bom, gente? Então geografia vai ficar por aqui. Um beijo grande, tia continua morrendo de saudade sempre.